Eu gostaria de começar hoje a nossa palavra a ler uma passagem e daí a gente vai explorar um temazinho aqui. Se vocês tiverem as vossas Bíblias, abram em 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo, o Novo Testamento, vem depois de 1 Timóteo. E fala assim, versículo 2. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, eu já sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O título da mensagem hoje é Terminando a Corrida. Terminando a Corrida. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por esta igreja, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Eu sei que tu me deste algo bom para partilhar com a tua igreja, então ajuda-me a fazer um bom trabalho de partilhar isso que tu me deste, Pai. Ajuda-me, Pai, a comunicar eficientemente. Abre, Pai, os ouvidos das pessoas para ouvirem. E mais importante, abre o coração das pessoas para que elas possam receber. Eu peço, Pai, que as sementes que sejam semeadas hoje possam ser germinadas e que possam crescer e que possam fazer fruto na vida dos meus irmãos. Eu peço, Pai, que a gente possa aprender aqui e, acima de tudo, te glorificar, pois tu estás aqui e nós te louvamos. Em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Igual eu falei, o título da mensagem é Terminando a Corrida. E tem algum tempo que eu não prego aqui. Desculpem, já tem certas pessoas que nem sei se me ouviram pregar antes, pelo menos pessoalmente. Eu posso até estar um pouco enferrujado. Essa pregação, eu diria que talvez é ou uma das pregações mais difíceis de tirar para fora. Eu tinha uma ideia, eu sabia, Deus me tinha dado algo, mas parecia que já faz tanto tempo que eu não coloco as coisas em papel que a coisa estava difícil. Mas eventualmente saiu uma pregação. Eu espero que seja uma pregação que possa vos edificar e que vos possa ajudar. Existe uma razão pela qual eu não estava aqui. Eu não estive aqui durante algum tempo, aqui em cima. Eu sempre estive lá atrás, né? Vocês sempre veem ali, mas aqui em cima tem algum tempo. A razão por causa disso é porque eu estava a estudar. Eu precisava focar para poder estudar para as entrevistas mais difíceis da minha vida. E então, com isso, eu quero dizer, eu tenho um anúncio, muitas pessoas já sabem, mas para quem não sabe, eu e a minha família, a gente vai se mudar daqui. A gente vai sair da Irlanda e, consequentemente, a gente vai sair da igreja aqui. Eu consegui um emprego em Inglaterra e no próximo mês, provavelmente no final, para outubro, a gente vai se mudar. A gente não sabe ainda. E então, essa é a razão pela qual eu não estava aqui. Porque eu precisava poder ter um foco temporário. Eu falei para os meus pais, temporariamente, eu não sei o que vai acontecer, mas temporariamente eu precisava focar naquilo. E é por isso que eu não estava aqui. E então,
com esta pregação, devido ao fato que talvez esta é uma das, se não a última pregação que eu vou poder pregar aqui, pelo menos até eu ir embora, eu queria pregar algo que, e geralmente é sempre isso, mas eu queria pregar algo que eu estava vivendo. E então eu tinha muito este tema de terminar. A gente está terminando um tempo, terminando um foco, terminando um projeto. E estava isso na minha cabeça. E então veio a mim esta coisa de terminar a corrida. E veio a mim esta passagem que a gente leu do apóstolo Paulo. E eu amo esta passagem, muita gente ama ela, porque ela é basicamente o sonho de qualquer cristão. O sonho de qualquer cristão é no final da vida deles poderem falar isso. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. E o que a gente quer é que a gente possa dizer que nós lutamos e que nós vencemos e que nós estamos no fim e que a gente possa ver uma vida em que Deus agiu e que Deus fez tudo isso. E de certa forma é essa a sensação que eu tenho neste momento, ao olhar para trás e vendo tudo o que Deus fez na minha vida e na vida das pessoas que foram impactadas por esta igreja. E eu olho para trás e vejo, de certa forma, não que eu vá morrer, como o apóstolo Paulo aqui, ele estava se referindo à morte dele, ele sabia que o fim estava pronto. E o fim, eu espero eu que não esteja pronto para mim, mas o fim de eu aqui está. E então, de certa forma, não que eu tenha tido tanto sucesso como o apóstolo Paulo, mas existe esse sentimento no meu coração. No entanto, eu quero que vocês observem que nós, como uma igreja e como uma comunidade de pessoas, nós muitas vezes nos concentramos mais no início do que no contínuo, no fim do que no contínuo. Porque a gente pensa, existe um foco muito em tipo as pessoas se convertendo, né? As pessoas vêm a Jesus. A gente se foca nas pessoas sendo batizadas e que o batismo é bom. A gente se foca nas pessoas mudando de dentro para fora para ser pessoas que são completamente diferentes do que elas eram. A gente foca nos milagres acontecendo, em Deus fazendo e o céu vindo à terra. A gente foca tudo isso. A gente tem essa tendência, né? De querer ver a mudança. Porque existe um certo entusiasmo na mudança. Porque existe algo diferente e nós queremos saber e por isso que nós queremos ver a mudança. A gente prefere então o início da jornada, quando alguém vem a Cristo, nós ficamos entusiasmados com isso na nossa vida e quando nós vemos nos outros. No entanto, hoje, eu gostaria de desafiar essa visão, essa ideia. E queria falar que continuar é mais difícil e mais impressionante do que mudar. Ou de começar, ou de ser salvo, ou de algo acontecer no momento. Digamos que existe um homem e ele passa a vida inteira pecando. A maior parte da vida dele, e a gente pode falar que ele é do pior, digamos que ele já fez tudo, digamos que ele é tipo um gangster, uma coisa assim, ele matou pessoas, ele usou cocaína, morfina, e teve mulheres, e armas, e drogas, e as coisas mais doidas que a gente vê nos filmes. Às vezes a gente vê estes testemunhos lindos, né, na internet sobre uma pessoa que era envolvida nos gangues e tudo mais, em que ela teve esse tipo de vida, e no final a gente vê que ela teve um encontro lindo com Jesus, em que houve uma transformação magnífica, e que agora essa pessoa não é mais quem ela era. Então, no lado a gente tem esse, mas no outro lado, a gente tem o João. E o João, ele cresceu numa família cristã. E aos 13 anos ele deu a vida a Jesus. E ele cresceu, nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez drogas, se casou com uma bela esposa, se casou virgem, teve filhos com ela. Ele aprendeu sobre Jesus e passou o que ele aprendeu sobre Jesus aos seus filhos. E os seus filhos se cresceram seguindo a Jesus. E então, a gente tem o João e a gente tem o gangster. E muitas vezes, a maioria das vezes, a história do João não tem tantos likes,
não tem tantos compartilhamentos, não tem o vídeo do testemunho do que Deus te fez. Mas a minha pergunta é, qual desses os dois é que teve a maior corrida? Qual desses dois é que teve a maior batalha na fé? Eu diria, e eu quero propor aqui, que indiscutivelmente é o João. Porque permanecer é mais difícil do que começar. A gente muitas vezes quer começar, a gente muitas vezes quer mudar a nossa vida e tudo isso é bom. A gente precisa querer, a gente precisa acreditar na mudança que Deus faz na nossa vida. E é importante ter isso, mas o mais importante é que quando a gente tiver isso, que a gente permaneça nisso. Mais importante até do que apenas conhecer a Deus, é viver com Deus. E a questão aqui não é sobre se um cristão que quando é jovem se converte e tal, é melhor do que alguém que se converte, mais coisa. Não tem nada a ver com isso. A questão é apenas sobre permanecer ser mais difícil do que começar e ser mais difícil do que terminar. Então nós nos concertamos tanto, nós estamos tão focados em trazer as pessoas para Jesus, mas saibam que a verdadeira batalha está depois que a pessoa conhece a Jesus. E o meu tempo aqui nesta igreja, na igreja que tive antes, tem sido tempo suficiente em ver várias pessoas que começaram a sua corrida, começaram ela bem, mas que não a terminaram. E que hoje não estão mais nessa corrida. E não é isso que Deus quer para você. E é por isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre a gente tomar conta da nossa jornada, da nossa corrida, de nós sermos mais consistentes com Jesus, olhando para o que nos impede de terminar a nossa corrida. Existem 3 coisas, tem bem mais coisas do que 3, mas a gente só tem tempo para 3. Eu espero que tenha tempo para isso. A primeira coisa que nos impede de terminar a corrida, tal como Paulo terminou a sua corrida, é, eu estava com dificuldade a pronunciar isto aqui, inadequação. Inadequação. Não ser o suficiente, não ter o suficiente, precisar de algo. E isto é algo que ele se aproxima bem, entra na sua vida assim, bem de coisa, você nem vê e do nada a inadequação entra na sua vida. Por quê? Porque o cristianismo ele vem com padrões. E com padrões vem inadequação. Por quê? Porque a gente espera que os cristãos eles façam isso, eles façam aquilo. Você precisa ser uma pessoa que é assim, assim, assim. Porque você precisa seguir os princípios de Deus e a lei de Deus e o que Deus fala, né? E você precisa ser e quer ser como Jesus. E isso é bom. É isso que nós precisamos. Mas com isso vem a inadequação. Porque é assim... E aí, você se converte, e aí o que é que acontece? Né? Você se converte e agora você ama Jesus, você ama a Deus, e você lê sua Bíblia, e você ora, e você vê que tudo na Bíblia é novo, e você está sugando aquilo, e você está em todas as reuniões da igreja, porque você quer estar envolvido, e você quer estar perto de Deus, e você quer estar perto das pessoas de Deus, e você está bem envolvido. Mas aí a paixão, ela começa a morrer. Ela não é mais a mesma. Com o passar do tempo, aquilo que a situação que nós estamos, o começo não pode continuar assim. A vida muda. Nós evoluímos. Os cristãos amadurecem. Então as coisas não são mais as mesmas. E aí o que é que acontece? Opa, você não lê a Bíblia tanto, faltou um dia, faltou 2, orava tanto, agora não ora, talvez pulou um culto. Um velho pecado que era da sua velha vida, agora volta. Algo que você achou que você tinha deixado para trás, agora voltou na sua vida. E no início era apenas uma vez. Mas aí quando você fez uma vez, agora já era mais fácil fazer 2 vezes. Aí quando você fez 2 vezes, aí já era mais fácil fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E agora já não é aquilo que era antes.
E agora você se sente que você nem pode enfrentar mais a Deus porque você é inadequado. Porque você não pode enfrentar a Deus do jeito que você está nesse momento, nessa situação que a sua vida está. Como que você vai enfrentar a Deus depois daquilo que você fez? Porque você é suposto ser cristão, você é suposto ser como Jesus, você é suposto ser santo. E quando você não é santo, o que acontece? E então, será que os padrões então que nós temos são o problema? Será que o problema é tentar fazer o que Deus nos diz para nós fazermos? Será que devemos nos livrar então do pecado ou nós devemos estar bem com o nosso pecado para que a gente possa continuar a corrida? Será que é isso? A Bíblia fala em 2 Coríntios 12, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse. É Paulo falando. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então a gente vê aqui que Paulo tinha espinho. Ele tinha uns problemas na vida dele. Algo que você não pode apenas retirar. Algo que está lá e que você quer superar, mas que você não consegue. Algo que você achou que você tinha deixado para trás, mas que continua lá. Esqueletos no seu armário. Não sei se fala isso em português, mas em inglês tem essa expressão. E então, o que é que ele diz sobre isso? Ele diz, a sua graça é suficiente. O que eu tenho na minha vida, eu tenho isso, mas a sua graça é suficiente. Mas tipo, uau, Daniel, uau, que revelação, tipo, a graça de Deus, né? Eu sou pecador e agora tenho a graça de Deus e Deus me redimiu, tudo bem, é isso que a gente vai falar? Não. Eu quero ir um pouco mais profundo, porque eu acho que vocês não entendem. Não é a graça de Deus que é o problema. O problema é como a gente aplica isso na nossa corrida. Porque o que eu estou tentando falar é que às vezes nós deixamos o nosso pecado roubar. Nós deixamos o nosso passado roubar o nosso futuro. Nós deixamos o nosso passado roubar o nosso futuro. Nós permitimos que os erros que nós temos, digamos, como nós vamos viver agora. Nós permitimos o que aconteceu conosco no passado, que nos diga onde vamos hoje. Mas Deus é um Deus do agora. Deus é um Deus do agora. Então você quer saber o que aconteceu, o que está no passado, agora que você aceitou a Cristo? O que está no passado é a lei. A lei. Os mandamentos de Deus. O que Deus quer que você faça. A Bíblia fala que está no passado. Mas para que servia a lei? A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 23, fala assim, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Nós estávamos sobre a custódia da lei, esse é o nosso passado, mas o nosso presente é que nós fôssemos justificados pela fé. A lei está no passado e Cristo está no presente. Então, devemos então jogar fora a lei? Porque nós estamos então sobre a graça? Absolutamente não. O problema não é com a lei, o problema não é com os padrões e com o que nós esperamos de todos nós como igreja. O problema está como nós aplicamos a lei. Porque a lei tem como objetivo nos levar a Cristo. Esse é o objetivo da lei, para nos mostrar quem Ele é, o que Ele quer, os padrões de Deus, para nos revelar o quão santo Deus é. A sua intenção é de nos levar para Ele, porque nós podemos ver do tanto que nós precisamos da graça dEle. É essa a função da lei. E sem a lei não existe Cristo.
Pois foi a lei que nos mostrou que pecado é que era. E que pecado que Cristo precisava vir na terra para morrer por nós. Mas o problema é que nós jogamos estas desculpas todas a Cristo como se Ele não pudesse lidar com essas desculpas, com esses problemas. Porque a gente pensa que há algo demais, eu não sei, de um jeito que nós ficamos pensando. Nós achamos que nós fomos longe demais e que a gente não vale a pena. Porque é isso que a lei fala. A lei fala que você não vale a pena. A lei fala que você não merece. A lei fala que você não é nada. É isso que a lei fala. Mas a gente deixa a lei nos condenar. Mas Deus diz isso. O pecado que você tem, eu cuidei dele. Agora, esse é o seu passado. O seu presente agora está com a minha graça. O seu lugar é comigo. Tudo o que a lei fala é verdade, sim. Mas não te preocupes, pois eu cuidei de tudo. Não deixe que a lei o condene, mas deixe que a lei o leve a Cristo. Na sua corrida, e na corrida de muitos, a corrida da sua fé. Muitos levam o peso da lei, carregam o peso da lei neles, ao ponto de não suportar mais. E depois ficam pensando, se eu já fiz isso, vou fazer aquilo, se eu já pulei esse culto, eu vou pular outro e outro e outro. E chega um ponto que eu não sou mais cristão, então eu não vou à igreja mais, porque aquele povo, eu não faço parte, porque olha o que a lei fala sobre mim. E Cristo fala, não deixe que isso o impeça na sua corrida. O princípio é este. Não peque. E quando você pecar, não deixe que isso o impeça de continuar a corrida, porque Cristo já o redimiu. Amém? Então, esse ponto foi mais ensino. A segunda coisa que eu queria falar, que eu vou tentar ser um pouco rápido por causa do nosso tempo, é expectativas e decepções. É a segunda razão pela qual muitos não terminam a sua corrida. E este ponto vem de duas maneiras. Eu vou falar das duas maneiras. A primeira forma que vem, a primeira maneira, é que nós podemos ter decepções com pessoas, com a igreja, ou situações, ou até mesmo Deus. E essas decepções nos afastam de Deus. Eu preguei há alguns anos atrás, eu acho que ninguém aqui ouviu, porque foi só em inglês, e tem muita gente também que não estava aqui na altura. Eu preguei uma palavra chamada o espaço da decepção. O espaço da decepção. Esta era a ideia. Imagine que se você pudesse colocar em uma folha a sua expectativa, o nível da sua expectativa, talvez estaria aqui. Para algo, você está esperando algo, que você coloca a expectativa aqui. Aí algo acontece e o nível dessa realidade, o que realmente aconteceu é aqui. Neste momento a gente tem um espaço entre a sua expectativa e a sua realidade. E esse espaço é onde existe a decepção. Esse é o espaço da decepção. E esse espaço pode ser prejudicial à sua vida se você não souber como lidar com ele. Então tem dois tipos de pessoas. O primeiro é a pessoa que estabelece altas expectativas e estão constantemente desapontadas. Elas colocam expectativas em seu pastor, sua esposa, seu cachorro, seu peixinho dourado, qualquer coisa assim. Eles colocam expectativa. E é uma expectativa bem alta. Só que quando alguém coloca expectativa alta em tudo, mais cedo ou mais tarde vão ser desapontados. E expectativa vem com peso. Tem um certo peso que existe com cada expectativa. E quando você coloca expectativa em algo ou em alguém, você está colocando esse peso neles. Em segundo lugar, você tem a pessoa que já foi tão desapontada no passado, já aconteceu tanta coisa para ela, que elas colocam a barra bem baixa, para que assim eles não possam ser desapontados. Essas são as pessoas que não conseguem mais sonhar. Essas são as pessoas que não têm mais saída. São pessoas que não têm mais esperança, que estão sempre no mesmo lugar, pois não podem se ver longe da situação em que elas estão. Mas Deus, o que Ele nos ensina, é que não é muito nem pouco, mas sim que Ele diz, coloca as expectativas em mim e eu preencherei o espaço
Eu preencherei o espaço. Mas como que Ele vai preencher o espaço? Que Ele vai fazer o que eu quero? Que Ele vai preencher aquilo e que a minha expectativa vai ser alcançada? Não necessariamente. Ele vai enchê-lo de alegria. Ele vai preenchê-lo com propósito. Ele vai enchê-lo com orientação, pois nem tudo o que nós esperamos é algo que é bom e certo para nós. Sim, Ele pode até mesmo atender às nossas expectativas, mas mesmo quando Ele não o faz, Ele não está falhando você. Ele está simplesmente apontando para algo melhor. Ele está apenas apontando para algo que seja melhor para a sua vida, que Ele tem um caminho diferente daquilo que você esperava. E leia em Isaías 55, versículo 8, fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Mas existem algumas pessoas que perdem isso de vista. Elas esquecem, elas não conseguem viver isso, e a decepção leva elas a desistir da corrida. Porque é decepção após decepção após decepção. Porque apenas só Deus consegue carregar o peso da sua expectativa. Eu falei que existem duas maneiras, duas formas que isto nos afeta na corrida. A segunda é que nossas expectativas costumam levar à familiaridade. E este é diferente da primeira vez, porque a gente tem expectativas, e existem expectativas que são sempre alcançadas. Eu espero que o sol vá nascer amanhã. E o sol nasce amanhã. E eu espero que eu vou acordar na Irlanda e eu acordo na Irlanda. E eu espero que eu vou acordar na minha casa e eu acordo na minha casa. Coisas assim. Existe uma certa familiaridade que vem com expectativas que são que a gente tem de novo e de novo e de novo. Só que o problema com esse pensamento é que as suas expectativas o levam a perder o resto que Deus tem para você. Você está tão acostumado a fazer algo que você se esquece de olhar para cima e ver o que Deus está fazendo. Então você se acostuma tanto, morando em Arã, que perde o chamado de Deus para iniciar a nação de Israel, Abraão. Você fica tão acostumado a viver no Egito que você perde o chamado que Deus tem para libertar a nação de Israel, Moisés. Você fica tão acostumado a ser um pequeno pastor do seu pai que perde o chamado de Deus para ser o rei da nação de Israel, Davi. Você se acostuma tanto a trabalhar a terra com os seus bois que você perde o chamado para ser o profeta de Deus, Eliseu. E eu podia mencionar muitas mais pessoas que podiam ter perdido o que Deus tinha para elas devido à expectativa recorrente deles, mas que eles não deixaram que isso os tirasse da corrida e do propósito que eles têm para Ele, pois Deus tem muito mais do que aquelas expectativas que você tem. Efésios capítulo 3, versículo 30. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus excede as nossas expectativas. Não aquelas expectativas dos planos que nós temos e nos sonhos que nós temos, porque a gente quer fazer aquilo. Mas muitas vezes é naquilo que é comum. Aquilo que você faz todos os dias. Que Deus entra e vos tira e vos leva numa direção completamente diferente. Mas existem pessoas que, devido à mesmice, seja em casa, na sua família, ou você está no mesmo trabalho e não é o trabalho que Deus tinha para você, ou talvez é na igreja e você se voluntaria, ou você está no grupo louvor, você está lá atrás, você está limpando, você não sei o quê, e é sempre a mesma coisa, e é sempre a mesma coisa, e é sempre a mesma coisa, e você perde que Deus tinha algo mais. Algo mais. E você corre a corrida, mas é a corrida errada.
Você vai na direção errada para a meta que Deus tinha para você. A terceira e final razão pela qual as pessoas não terminam a sua corrida é responsabilidade. A responsabilidade. A razão pela qual é difícil é porque a responsabilidade é trabalho árduo. Não é algo fácil. Porque o mundo exterior, ele vive do jeito que quer, e eles vão com os desejos que eles têm, eles fazem, mas como cristãos, nós temos a responsabilidade de ser melhores, de ser moralmente melhores, de nós seguirmos o que Deus tem para nós. Nós precisamos nos comportar bem, nós precisamos nos apresentar bem, nós precisamos discipular outros, nós precisamos orar pelos outros, a gente precisa ser voluntários na nossa igreja, a gente precisa aceitar os que não são aceitados, a gente precisa amar os nossos inimigos. Essa é a responsabilidade de um cristão. Só que essa responsabilidade não é fácil de ter na nossa vida. E devido a essa responsabilidade que nós temos, muitas vezes eu vejo pessoas que não querem assumir as coisas. Porque se eu fosse assumir, agora eu sou responsável por isso. Se algo não acontecer ou algo acontecer, eu sou responsável por isso. Deus irá querer tirar satisfação comigo. Você precisa agora cuidar disso. É com você. Um peso é adicionado aos seus ombros, o peso da responsabilidade do cristianismo. Além de outras coisas que você possa ter, a responsabilidade na igreja, a responsabilidade na família. E hoje eu vejo muito, especialmente nos jovens, é que todo mundo tem alergia à responsabilidade. As pessoas já não querem ter filhos, porque filho é responsabilidade, e eu não quero ser preso a um filho, ou eu não quero casar, pois o casamento é responsabilidade, pois imagina que algo dá errado, e eu não quero ser responsável por isso, e para que tenha que andar pelo divórcio. Eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero pegar esse emprego, porque se eu pegasse esse emprego, era mais responsabilidade em mim. Eu não quero, porque eu estou bem do jeito que eu estou. A responsabilidade, existe uma alergia à responsabilidade. E isso nos leva à história que eu quero contar a vocês hoje. A história é a responsabilidade de Judá. Em Gênesis 38, nós somos apresentados a um capítulo que é realmente estranho e com grande significado. Porque, só para ter um contexto, Judá, ele é irmão de José. Eu não sei se vocês sabem a história de José e tudo mais, mas eu vou dar assim um resumo bem resumido e tudo mais. Mas José é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. O Abraão é pai da fé. Ele é considerado o primeiro homem da nação de Israel. Ele começou tudo. Nós somos cristãos hoje por causa dele. Tudo começou lá atrás. Pois Deus escolheu ele para começar essa nação que era escolhida por ele. E mediante essa nação, Jesus Cristo ia vir à terra. E então nós vemos José. E José, ele tem outros irmãos. Eles são conhecidos como as 12 tribos, né, de Israel. Os 12 irmãos. José é um deles. Só que José é o preferido. E o que acontece é que os outros irmãos ficam com inveja. E eles planejam matar José. Só que o que acontece é que Judá, ele não se consegue comprometer à responsabilidade de matar José. Então o que é que ele fala? Não vamos matar ele, não. Vamos vender ali para os egípcios. E então eles vendeu ele para os egípcios. E depois de vários altos e baixos, e depois de várias coisas acontecerem a José no Egito, José consegue alcançar o nível de segundo em comando. Ele está abaixo do faraó.
Pois Deus usa aquelas circunstâncias em que nós não pedimos, aqueles problemas que não vêm por causa de nós, mas talvez venham por causa de outros. Ele pode usar essas coisas para que o plano dele seja feito. Foi isso que ele fez com José. E você provavelmente ouviu isso na escola como é que fala? Dominical. Se você esteve na igreja quando você era jovem, pois José é uma personagem muito famoso da Bíblia que a gente gosta de falar. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um desenho como que fala? Não é casaco. O coisinho dele. O casaco... Manta. A tónica. A tónica que foi dada a ele, em que o pai deu a ele, e que foi isso que fez os irmãos realmente ficarem envejados. Eu lembro de ter um desenho que a gente podia desenhar, porque era bem colorido, né? Então a gente podia colorir a túnica de José. Só que algo que vocês provavelmente, eu espero que não tenham ouvido na escola dominical, é sobre a história de Judá. E a história de Judá está em Gênesis capítulo 38. Uma parte grande da história de Judá está em Gênesis capítulo 38. E a razão pela qual eu espero que você não tenha visto a história de Judá na escola dominical é porque a história seria bastante inapropriada para menores. Porque tem muita coisa acontecendo que você fica tipo, isso aqui está na Bíblia? Ok. Que se fosse ser um filme, teria que ser para mais 18, porque não tinha conta. E em Gênesis 38, então, eu vou falar a história para vocês, porque a gente não tem muito tempo para realmente ler o capítulo, mas eu recomendo muito vocês lerem o capítulo para ver exatamente o que aconteceu e depois vejam o que aconteceu depois de Gênesis 38 com Judá. Mas a gente vê nessa história que Judá tem 3 filhos. O filho mais velho, ele casa com esta mulher chamada Tamar. Ok? Então tem Judá, ele tem um filho, o filho casa com Tamar. Eles não têm filhos. E por causa do pecado do filho mais velho, ele acaba morrendo. Só que de acordo com a lei, a Tamar, como mulher, na altura, a gente sabe que eles não tinham muitos direitos. A Tamar precisa ser cuidada. Então, debaixo da lei, o que é que Judá tem que fazer? Judá tem que dar ao seu próximo filho mais velho. E é isso que faz. A Tamar casa com o filho mais velho e o segundo filho mais velho, para que eles possam ter um filho e continue a família deles. Só que o que acontece é que o segundo filho também ele primeiro se recusa a engravidar ela, de um jeito que eu não vou falar aqui, mas vocês podem ler e podem imaginar. Ele se recusa a fazer isso, e por causa disso, e por causa do pecado disso, Deus o deixa morrer também, e ele morre. Só que agora Judá tinha 3 filhos, 2 estão mortos. E tem essa mulher Tamar. O que está acontecendo, gente? E Judá fica com medo. E o que Judá faz? Judá manda ela embora. Fala assim, não, o meu filho ainda é muito novo, então você vai embora e depois a gente vê. Só que o que acontece? Tamar, agora ela está sozinha, ela foi deixada de fora, quando Judá tinha a responsabilidade como o homem da casa, o homem de família, de cuidar dela. Ele não fez o que ele precisava ter feito, e agora Tamar está sozinha. O que Tamar faz? Uai, eu não sou burra não, né? Então o que ela faz? Ela cobre a cara, e ela sabia que Judá estava vindo por uma rua. E então o que ela faz? Ela cobre a cara e fica perto da estrada, fingindo que é prostituta. Judá passa, a mulher dele já tinha morrido, não que prostituição seja certo, tá? Mas ele fala assim, vem cá. E eles os dois se envolvem. Só que o tempo todo ela está cobrindo a cara, como era costume na altura, então ele nem se apercebe que é Tamar. Só que Judá, para pagar Tamar, o que ele fala é que eu vou te dar um bode para poder pagar o nosso serviço aqui. Só que ele não tinha o bode. E então ela fala, então até o bode trazer, me dá aqui algumas das tuas coisas. Uma delas era eu acho que é vara, a vara dele. Cajado dele. Temporariamente até o bode vir.
Então tudo bem, tá? Ele fala, dá para ela e tudo mais. Só que aí o que acontece? Aí, rapidamente, as pessoas falam, né? E Judá ouve que Tamar está se prostituindo. E ele fica grilado. Como assim? Está se prostituindo? Ela é suposta ser família e nos envergonhou assim. Chamem ela, porque nós precisamos matar ela. E então chama Tamar. Tamar vem. E ele fala, vai Tamar, você está se prostituindo? E a Tamar fala assim, antes de eu responder isso, você quer me falar quem é que é esse cajado? E é aí que Judá se apercebe do que ele fez. E é aí que Judá muda para sempre. Porque nunca mais ele deixou que a responsabilidade saísse da mão dele. Ele, desse ponto para a frente, se tornou uma pessoa que sempre, se algo é a responsabilidade dele, ele vai cumprir. E então a gente vê, e é muito estranho, porque Gênesis 38 é bem no meio da história de José. Eu estou falando, esse capítulo é tipo... No capítulo 37, José é vendido aos egípcios. Capítulo 38, a gente tem Judá e a família dele. E capítulo 39, volta a José. Está bem no meio da história de José. Uma última coisa é que Tamar acaba se engravidando por causa daquele serviço. E ela tem 2 gêmeos. E daí ela se torna parte da família de Judá. E essa história é bem estranha. E o impacto dela, a responsabilidade que Judá decidiu tomar na vida dele, levou ele a levar a prosperidade à nação de Israel. Pois é ele que fala ao pai dele, a Jacó, é a responsabilidade minha de levar Benjamim e trazer ele de volta. É ele que leva a responsabilidade de negociar com Josué quando eles voltam a Josué no Egito, não sabendo o que era Josué, mas é a responsabilidade dele que leva aos irmãos se reunirem, a se reconciliarem, para que a nação de Israel possa ser unida de novo, as 12 tribos, e que depois eles prosperam muito e muito no Egito, e depois a gente tem os faraós, a escravidão, Moisés e tudo mais. Mas foi a responsabilidade de Judá que fez com que isso tudo acontecesse. Chamar o grupo louvor. Porque eu estou concluindo. É isso que Judá aprendeu. Que responsabilidade não precisa ser um fardo. Jesus, ele diz para nós, ele diz para nós lançar tudo nele, pois o seu jugo, igual a gente cantou, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E então a responsabilidade, muitas pessoas pensam que ela vai tirar a sua liberdade, mas isso não é verdade. Ou não é necessariamente verdade. Porque a responsabilidade, o que ela vai fazer é vos dar um propósito. O propósito que você precisa na sua vida. Alguém sem responsabilidades é alguém sem propósito na vida. É a razão pela qual nós levantamos na manhã e nós lutamos. É a única razão para continuar correndo a nossa corrida. E então, quando você deixa a responsabilidade para trás, você está perdendo o objetivo da corrida. Para que correr se você não vai manter a responsabilidade que é sua como cristão? E deixa-me terminar com isso. Tem os versículos que eu queria ler em Mateus capítulo 1, que fala assim. Estes são os versículos que a gente só lê de vez em quando, quase nunca, só quando tem algo interessante. Versículo 1 fala assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac.
Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Para lá. Registro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez e Zerá são os gêmeos que saíram daquele momento entre Judá e Tamar. Essa faz parte da genealogia de Jesus. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. São eles. É o mesmo Judá, é o mesmo Tamar. E esse é o propósito último de Gênesis 38. Essa é a razão pela qual a nossa Bíblia não seria completa com este capítulo que nem devia estar entre Gênesis 37 e Gênesis 39, mas de algum jeito está lá. É daí que o nosso Salvador vem. É daí, dessa situação que não era bonita, que não pode estar na escola dominical, que não pode ser ensinada aos filhos porque é demasiado inapropriada. É daí que vem o nosso Salvador. Nós servimos a um Deus que vem da situação complicada de Gênesis 38. E um Deus que não se importa em se confundir, em estar com as pessoas, a messe de Gênesis 38. Um Deus que chama as pessoas de Gênesis 38. Um Deus que redime as pessoas inadequadas de Gênesis 38. E Deus usa este capítulo insignificante, esta coisa tão pequena de Gênesis 38. E Deus excede todas as expectativas que existem em Gênesis 38. E eu ia terminar aí. Eu ia terminar bem aqui, terminou a pregação e tudo mais. E já está no tempo. Mas hoje de manhã eu estava cozinhando e Deus falou algo comigo e que eu precisava alterar alguma coisa aqui. Ele falou, você começou com Jesus. Agora eu quero que você termine com Jesus. Vamos terminar isto com Jesus. E então Mateus capítulo 26, versículo 36, a gente vai ver Jesus. E fala, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhe disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Este é o maior fardo de responsabilidade. A responsabilidade da salvação do mundo inteiro está sobre Jesus. Em breve Ele levará o maior castigo, o castigo que nós deveríamos ter recebido. Ele levará nele o pecado que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje e o que eu irei fazer amanhã. E nessa passagem nós vemos um Jesus cansado. Jesus está cansado. A gente vê um Jesus triste. A gente vê um Jesus apagado. Muitas vezes ele estava lá e não importa quanto tempo que ele ficava no meio das multidões, ele fazia os milagres e ele pregava e ele era Jesus. Mas neste momento a gente vê um Jesus diferente. A gente vê um Jesus diferente. Porque o peso do mundo está nas suas costas. E há algo que a gente precisava, que eu precisava me perceber. É porque apesar de Jesus ser Deus completo, Ele também é pessoa completa. Ele também era um ser humano.
E então neste momento a gente vê um Deus que, apesar de ser um Deus que possa fazer tudo mais e mais alguma coisa, apesar de ser um Deus que seja o Todo-Poderoso, Deus estava cansado. E Ele estava cansado da responsabilidade que estava debaixo das suas costas. E muitas vezes eu sinto cansado da responsabilidade que eu carrego, das coisas que eu preciso fazer, pois esta corrida é árdua e eu quero deixar tudo para trás. E do mesmo jeito, Jesus, Ele está na mesma situação. E então é quando eu me apercebi que eu sirvo um Deus que se cansa. E Ele é um Deus que sabe exatamente o que eu sinto. E eu sirvo um Deus que sabe o que é carregar a responsabilidade sobre seus ombros. Mas eu também sirvo um Deus que, quando chegou a hora de tomar o cálice, Ele tomou o cálice. Ele não deixou a sua responsabilidade de fora. Ele tomou essa responsabilidade. Eu sirvo um Deus que terminou a corrida. Eu sirvo um Deus que foi para a cruz e em uma graça que não merecíamos e em uma troca de amor que não faz sentido nenhum. Ele terminou a corrida. Ele terminou a corrida e Ele foi até ao fim para que eu pudesse ser livre hoje, para que nós pudéssemos ser livres hoje. E se Ele fez isso, eu também farei. E se Ele terminou, eu também terminarei. E se Ele deu a vida para me amar, então eu também a darei. Teu fado. Pai, em Ti nós encontramos o descanso que nós precisamos, a esperança que nós precisamos, a força que nós precisamos, pois Tu tomaste o cálice que não era para Ti. E aí, você é uma pessoa de Gênesis 38? Um homem e uma mulher de Gênesis 38? É que a vida talvez não é muito bonita. É que as coisas não sempre dão certo. É que as crianças não podem saber o que está acontecendo. Mas que mesmo com isso, nós vamos tomar a nossa responsabilidade. Nós vamos tomar a responsabilidade de terminar essa corrida. Eu posso estar terminando essa temporada aqui, mas eu espero que vocês não terminem, não. Continuem a corrida. Lutem o bom combate. E vão até o fim. Pois é isso que Deus tem para vocês. Deus está com você. Deus é para você. Luta o bom combate e termina a corrida. Amém, igreja? Vamos nos levantar. Vamos cantar mais uma vez. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho.
Amém. Dê um louvor a Deus bem aí onde você está.